Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos aqui agora mais uma disciplina do nosso curso de cuidador escolar da Neuropensar, tá certo? A disciplina da vez é Inteligência Emocional, Ética e Moral. Eu sou o professor Igor Duó, sou neuropsicólogo, psicopedagogo, especialista em educação especial inclusiva e desejo a vocês uma boa aula e bora estudar. Primeiro de tudo, o que é a inteligência emocional? Como eu coloquei aqui para vocês nos slides, inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. E como vocês devem imaginar, gente, para trabalhar nessa área de educação especial e inclusiva, para trabalhar como cuidador escolar, é essencial, é fundamental nós termos inteligência emocional, para a gente se conhecer, aprender a lidar com nossos próprios sentimentos e emoções e também lidar com as emoções do outro. E quando eu falo em conhecer seus próprios sentimentos e emoções, eu estou falando do nosso autoconhecimento, tá certo? E tudo isso começou na filosofia antiga na Grécia, com um cara chamado Sócrates, que ele citou a famosa frase: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates queria dizer com isso que o primeiro passo para a gente começar a ter conhecimento de qualquer coisa, por exemplo, conhecer a área do cuidador escolar, o primeiro passo é a gente se conhecer. Porque esse processo do autoconhecimento, ele muda a forma de como a gente interage com o mundo à nossa volta e também com outras pessoas. E outra coisa, fazendo aqui uma brincadeira com vocês para descontrair, você já se deu conta que você vai ter que se aguentar para o resto da sua vida. Então, cá entre nós, a vida vai ser bem mais legal, ou pelo menos bem menos difícil, se você se conhecer, se você saber quem você é de fato. E como a gente sabe que estamos em constante mudança, essa busca pelo autoconhecimento nunca terá fim. Você vai estar sempre se conhecendo, porque a pessoa que você é hoje, você pode não ser amanhã. A coisa que te alegra hoje pode não te alegrar amanhã. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está passando pela rua e está morrendo de fome, está azul de fome, certo? E se depara com uma lojinha vendendo doce de leite. E você ama doce de leite, você é apaixonada por doce de leite. E tem lá uma plaquinha, doce de leite, R$ 1 na promoção. Você vai lá correndo e come o primeiro doce de leite. E ele está maravilhoso, está delicioso. Você come o primeiro e come o segundo. O segundo também está delicioso, mas já não está igual àquele primeiro. Só que você cai na besteira de pedir o terceiro doce de leite, o quarto e o quinto. No sexto, você já está enjoado, nem aguenta ver mais doce de leite. Aí você se dá conta que o doce de leite que te gerou muita alegria, que te alegrou muito naquele primeiro, já não te alegra mais no sexto. Aí você se pergunta, mas por quê? Foi feito no mesmo tacho, pela mesma pessoa, pelo mesmo ingrediente. O doce de leite mudou para não me alegrar mais? Não, o doce de leite não mudou. Quem foi que mudou? Foi você. E a mesma coisa é na nossa vida. A coisa que te alegra hoje pode não te alegrar amanhã. Eu sou feliz hoje sendo psicólogo, mas se amanhã eu não for, eu posso procurar ser mecânico, ser nutricionista, qualquer outra coisa, porque eu tenho em mente que a coisa que me alegra hoje pode não me alegrar amanhã. Isso por quê? Porque a pessoa que você é hoje, você não será amanhã. Você está em constante mudança e constante evolução. Mas bora lá. Por que a inteligência emocional, o autoconhecimento é tão importante na área escolar? Os profissionais em educação, principalmente os professores, cuidadores e gestores, precisam conhecer e fazer uso da sua inteligência emocional a fim de construir momentos mais positivos no âmbito pessoal, social e profissional de suas vidas. Todo mundo só tem a ganhar, principalmente os alunos. Então, gente, na área do cuidador escolar, a gente está sujeito a passar muitas vezes por situações delicadas, como, por exemplo, um aluno autista tem uma crise, ou um aluno com epilepsia tem uma crise convulsiva, né? Ou então a gente tem algum probleminha com o nosso superior, ou com o professor, ou com algum outro colega de trabalho, e se isso acontecer, a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação. Exemplo, digamos que um aluno tem uma crise convulsiva, fica se debatendo no chão. Se você não tiver controle, se você se aperrear, ficar histérico, vai ser duas pessoas passando mal. Então, como é que você vai ajudar aquela criança a se cuidar se você não consegue se controlar? Por isso que é importante ter esse autoconhecimento. Perguntinha para vocês: o cuidador escolar pode ficar ansioso? Pode, claro que pode. Todo mundo pode ficar ansioso. Até porque a ansiedade é algo natural da gente, é algo normal. A gente precisa ser ansioso até para fugir de algumas situações desagradáveis. Só que essa ansiedade, quando passa do limite, quando ultrapassa a normalidade, aí pode virar um problema e afetar não só você, mas o aluno que você está cuidando.
Por isso, podemos ficar ansiosos sim, claro, mas devemos aprender a controlar essa ansiedade. Então, peraí, Igor, você disse que a gente tem que controlar a ansiedade, mas o que é de fato essa ansiedade? Como eu falei para vocês, a ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na sua vida cotidiana. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está caminhando pela rua tranquilamente e se depara com um leão raivoso, querendo pegar você, querendo morder, querendo matar você. O seu cérebro, ele identifica essa ameaça e ele começa a te mandar sinais, alertas de perigo para você conseguir fugir daquele perigo. Ou para você sair correndo, ou para você lutar com o leão, para você fazer alguma coisa, menos ficar parado para morrer. Só que muitas vezes o seu cérebro manda esses sinais para você, que pode vir de várias formas. Muita gente sente as mãos geladas, o coração acelerado, falta de ar, até mancha no corpo aparece, uma sensação que algo ruim vai acontecer. E o leão não existe. Ou seja, você está de boa no trabalho ou está de boa em casa e o seu cérebro acha que você está correndo algum tipo de perigo e esse perigo não existe, né? Então aí deixou de ser uma ansiedade normal e passou a ser uma ansiedade patológica porque está interferindo na sua vida e não tem nenhum motivo aparente. Então, como eu coloquei para vocês aqui, a ansiedade é um sentimento natural e está relacionada, por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho. Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança a ponto de comprometer sua qualidade de vida e seu bem-estar. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. A incerteza e a imprevisibilidade são seus principais gatilhos. O primeiro sinal, ou um dos primeiros sinais, é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo reage como uma luta ou fuga, como eu citei para vocês o exemplo do leão. E entrando um pouco nesse assunto de ansiedade, quais são os tipos de transtorno de ansiedade? Os tipos mais comuns e suas características são transtorno de ansiedade generalizada, uma preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação. Temos também o transtorno obsessivo compulsivo, que muita gente conhece como TOC, né? Que são pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas. Aquelas pessoas que muitas vezes têm manias de limpeza, manias de verificação se está tudo trancado e por aí vai. Temos também a fobia social, ou transtorno de ansiedade social, que é caracterizado por uma preocupação e medo com situações sociais comuns, né? Temos também a síndrome do pânico, que é caracterizada por crises intensas de medo e mal-estar generalizado. E temos também a agorafobia, que é um medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Um sentimento, né? Tudo isso aí é derivado do transtorno de ansiedade. É importante a gente saber disso, até para a gente identificar os primeiros sinais e procurar uma ajuda profissional se for necessário. Até porque para a gente ajudar, auxiliar uma criança a se cuidar, a gente tem que estar relativamente bem. Porque trabalhar sendo acometido por um transtorno de ansiedade, sobretudo com crianças, é muito complicado. Porque quando você pega aqui para ver as consequências do transtorno de ansiedade, a gente pode observar a preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características dos transtornos de ansiedade podem trazer consequências a curto, médio e longo prazo para uma pessoa e, consequentemente, reflete em tudo, no trabalho, na vida familiar, na parte conjugal e por aí vai, né? E digo mais, à medida que o quadro se agrava, principalmente sem tratamento, como eu falei, piora muito a maneira como a pessoa encara o ambiente, o outro e a si mesma. Isso resulta em várias coisas ruins para você, como por exemplo, isolamento e solidão, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma e quem dirá de uma outra pessoa, não é verdade? Sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, porque varia muito de pessoa para pessoa, certo? Algumas compulsões, vícios, isso pode ser em álcool, em comida, e entre os mais variados, maus hábitos e consequências ruins. Então, Igor, como tratar a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade? Antes de tudo, é preciso dar atenção à saúde geral, com uma boa alimentação, atividade física, hábitos de higiene, consultas e exames regulares se for necessário, boas noites de sono, sono é muito importante, tá certo?
uma vida social ativa e práticas de autocuidado e bem-estar. Por exemplo, digamos que você tem uma vizinha que tudo que você vai contar para ela, ela quer te deixar para baixo. Tudo ela te inveja, tudo ela vai minando sua autoestima e você decide se afastar dela, você está praticando um autocuidado e bem-estar com você mesmo. Quando você se afasta de tudo que te leva para trás, para baixo, você está praticando um autocuidado. Ou seja, o tratamento é multifatorial. Você tem que fazer a sua parte também. Você não pode tomar lá um Rivotril e esperar que ele faça a sua parte. Como você sabe, muitas pessoas querem mudança, querem mudar de vida, mas poucas pessoas querem mudar. E quando a situação se torna um pouco mais grave e a pessoa já desenvolveu um pânico, por exemplo, utilizam-se medicamentos antidepressivos. Geralmente, eles têm impacto positivo no tratamento de ansiedade e ainda são mantidos os atendimentos com psicoterapia ou psicanálise, né? Com o terapeuta, no caso, o psicólogo. O psicólogo, por exemplo, ele te ajuda na busca daquele autoconhecimento que eu falei no início, né? Ele vai estar sempre tentando encontrar junto com você a sua melhor versão. Muita gente tem dificuldade em encontrar esse autoconhecimento sozinho, por isso precisa da ajuda da psicoterapia. E como controlar essa ansiedade? Primeira coisa, é preciso lembrar, enfatizar que a prevenção da depressão e da ansiedade está muito ligada à qualidade de vida, ou seja, o equilíbrio biopsicossocial, que junta a parte biológica, né, sua genética, a parte psíquica e a parte social. Para que ele exista, é preciso que a pessoa não sobrecarregue apenas uma área de sua vida e deixe outras de lado. Por exemplo, focar excessivamente na profissão e deixar de lado a vida afetiva, familiar e social. A gente percebe bastante nos dias de hoje, né? Muitas pessoas focam tanto na profissão que acabam esquecendo de passar um tempo com sua família, de tirar um tempo para lazer, ou seja, tudo isso vai influenciar. Tem tempo para tudo, para se divertir, para trabalhar, para estudar e por aí vai. E de maneira geral, existem práticas que podem ajudar na prevenção e nesse equilíbrio. Algumas sugestões são meditação, por exemplo, tem gente que gosta bastante. Quando você vai para uma igreja rezar ou orar, querendo ou não, você está fazendo ali uma meditação. Você está buscando se conectar com a sua parte espiritual. Isso pode ajudar bastante. Lembrando, essas dicas, obviamente, não vão servir para todo mundo, porque não existe uma fórmula que serve para todo mundo. Como você sabe, as pessoas são diferentes. Então, a meditação pode servir para mim e não servir para você e vice-versa. Mais um ponto, busque atividades físicas com as quais se identifique e crie uma rotina com elas. Mais um ponto, treine sua respiração, inspire e expire profundamente quando estiver numa crise, por exemplo, né? Vai te ajudar a regular os níveis de oxigênio e gás carbônico e assim melhorar a sua respiração, tirar você daquela agonia que muita gente sente quando está tendo uma crise de ansiedade, né? Mais um ponto, programe e realize hobbies, distrações, passeios e viagens. E quando eu falo passeios e viagens, não estou me referindo a você ir para a praia, algum lugar distante e caro, não. As coisas mais simples praticamente são as coisas mais belas. Então, em família, um passeio num parque, num sítio, pode fazer com que você fique cada vez mais longe desse tipo de transtorno. A exemplo da ansiedade, depressão, entre outros. Outro ponto, vamos tentar socializar mais, dando preferência para encontros pessoalmente, né? Encontros presenciais. A gente percebe que os dias de hoje, a gente passa muito tempo no celular e essa socialização acaba ficando a desejar, certo? Então vamos sair de casa, vamos tentar sair desse isolamento que muitas vezes acontece com a gente, esse sedentarismo, e vamos interagir, porque o ser humano foi feito para interagir. Fazendo isso, vai contribuir para essa ansiedade ficar cada vez mais longe de você também. Mais um, organize e revise sua rotina, priorizando também o autocuidado. Eu sei que muita gente tem família, a gente pensa nos filhos, mas também tem que tirar um tempo para você, tente se cuidar. Você que é mulher, por exemplo, muitas vezes, quando a mulher vira mãe, acaba perdendo aquela autoestima, né? Então, deixa de pintar o cabelo direito, deixa de fazer as unhas, mas tira um tempo para você, seja mulher. Se ache bela, se ache bonita porque você é. Mais um, cuide e tenha experiências com animais e com a natureza para quem gosta, é claro. Eu, por exemplo, me sinto bem quando estou brincando com algum gato ou quando estou contemplando a natureza, consigo respirar melhor, consigo refletir algumas coisas, né? Então, se você também sente essa necessidade, tente se conectar mais, saia um pouco dessa zona urbana, um pouco para a zona rural, isso pode ajudar bastante. Mais um, tente priorizar boas noites de sono. Gente, o sono é muito importante mesmo. Tente organizar a sua rotina, tente dormir cedo, tente acordar mais cedo, tente dormir sempre nos mesmos horários, tá certo? Quando você não está conseguindo dormir bem, parece que tudo desanda, como eu já falei. O trabalho, a vida social, a vida familiar e por aí vai. E por fim, mas não menos importante, né? Tente praticar hábitos de autoconhecimento
né? Como leitura, escrita e outras coisas. Muita gente passa o dia no celular vendo TikTok, vendo fofocas de famosos, e isso de fato não vai agregar valor para o seu autoconhecimento, né? Agora, você pode usar a rede social a seu favor. Seguir perfis que te gerem algum tipo de motivação para você ser uma pessoa melhor do que você era ontem. Beleza, gente? E agora eu queria dar uma breve pincelada nessa síndrome aqui, a gente chama de síndrome de burnout, tá certo? Porque nós sabemos que muitas vezes o cuidador, seja ele cuidador de idoso, cuidador escolar, é exigido muito, existe uma sobrecarga, né, no trabalho. E essa síndrome fala basicamente disso, ela é a síndrome do esgotamento profissional. Então, ela é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, né, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Cuidar de uma pessoa, sobretudo com deficiência, exige uma responsabilidade, né, pessoal? E a principal causa da doença é justamente esse excesso de trabalho. E tudo isso pode se iniciar com a simples ansiedade. Por isso que eu sempre falo, tomem cuidado, fiquem alerta aos primeiros sinais e busquem ajuda. E se alguém me perguntar, mas professor, como assim? Que sinais são esses? Como eu posso saber que preciso procurar ajuda? Então, gente, olha só. Eu listei aqui alguns sinais emocionais e físicos para a gente ter um alerta. Não quer dizer que você tem algum tipo de transtorno, mas é importante já ficar de olho, beleza? Sinais de alerta emocionais: cansaço mental, isolamento, alterações repentinas de humor. Uma hora você está alegre, outra hora você está triste, outra hora você está eufórica, beleza? Sentimento de derrota, desesperança, sentimento de incapacidade ou de inutilidade, sentimento de frustração e negatividade. Sabe aquela pessoa que é sempre pessimista, sempre vê o lado ruim das coisas e isso está afetando sua saúde mental? Pode ser um sinal de alerta para você buscar ajuda, quem sabe? E bora para os sinais de alerta físicos: dor de barriga frequente, cansaço extremo, dor de cabeça frequente, redução de apetite, pressão alta, fadiga, dores musculares e alteração nos batimentos cardíacos e outros sintomas psicossomáticos podem ser sinais de alerta. Pronto, gente. Agora vamos falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Entender os 5 pilares da inteligência emocional é o primeiro passo para desenvolvê-la e praticá-la diariamente. Dominar os pilares da inteligência emocional é fundamental para que não se tenha atitudes impulsivas, ou seja, agir sem pensar adequadamente, agir por impulso. Ou seja, somente assim será possível ter maior controle das próprias emoções, facilitando a construção de relações saudáveis e tomadas de decisão conscientes. Vamos para o primeiro pilar: se conhecer e analisar suas emoções e os atos que você faz como resposta aos seus estímulos. Quando você se sente frustrado, com raiva, será essa a resposta verdadeira ou ela pode estar escondendo um outro sentimento? E a ansiedade? Não será ela responsável por esconder outras emoções muito mais complexas? Por trás desse sentimento, pode existir o medo do fracasso, receio de julgamentos, temor de se apresentar em frente a um público, reconhecer verdadeiramente seus sentimentos a ponto de nomear corretamente as suas emoções é o primeiro passo fundamental para desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, gente, é preciso conhecer as emoções para poder gerenciá-las. Por isso, conhecer as próprias emoções é uma das chaves para atingir a inteligência emocional. Porque como você vai manejar alguma emoção se você não sabe nem o que é que está sentindo, né? Então, o primeiro passo, o primeiro pilar é conhecer as suas próprias emoções. E bora para o segundo pilar: controlar as emoções. O gerenciamento das emoções é feito a partir do conhecimento delas. Logo, após entender as suas emoções, é o momento de trabalhá-las. Uma dica é anotar o que você sentiu durante a semana ou durante o mês, por exemplo. Colocar: durante essa semana eu passei por essa e por essa situação e me senti de tal forma. O que eu posso fazer para conduzir melhor meu comportamento diante dessas questões que me incomodaram? Vou citar um exemplo. Digamos que você foi conversar com uma mãe atípica, e era uma mãe muito estressada, com a sobrecarga enorme, e ela foi até um pouco mal educada e agressiva com você. Aí você rebateu na mesma moeda, foi também agressiva e mal educada com ela. Você notando essa situação, você vai refletir: será que realmente foi necessário eu ter sido deselegante da forma que ela foi comigo? Ou eu poderia agir de uma outra forma que eu conseguisse remediar essa situação? Isso é importante. A gente poderia fazer isso aí e colocar em prática.
para controlar melhor nossas emoções. E segundo o autor Daniel Goleman, a consciência das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Ao controlar as emoções, é importante entender a diferença existente entre dois conceitos, a autopercepção e a heteropercepção. Eu vou explicar para vocês. A autopercepção se refere ao que entendemos e percebemos, e a heteropercepção diz respeito ao modo como os outros enxergam a mesma situação. Vocês sabem que muitas coisas podem mudar de acordo com a perspectiva de cada pessoa, beleza? E muitas vezes, através da primeira, achamos que nosso modo de agir é assertivo, e nem sempre é. A gente acha que está certo em algumas situações e nem sempre é, não é verdade? Então, pessoas ao nosso redor podem interpretar nossas ações como as de uma pessoa ríspida, uma pessoa arrogante, né? O que as pessoas enxergam não é necessariamente o que você pensa. Sempre vai existir uma diferença. E sendo assim, conhecer as possíveis percepções alheias também é fundamental para trabalhar a sua inteligência emocional. E é por meio deste controle que se domina a melhor forma de emitir mensagens e, assim, evitar entendimentos distorcidos. Ou seja, entre aquela questão do autoconhecimento e também do conhecer o outro, beleza? Gente, eu sei que esse assunto pode parecer um pouco subjetivo, um pouco difícil de compreensão, né? Porque ele é um pouco abstrato, mas não se preocupem, viu? Que qualquer dúvida vocês podem perguntar, que a gente vai conversando. E bora para mais um pilar. O nome desse pilar é automotivação. O nome já diz tudo, né? É quando você busca sua própria motivação. E a palavra motivação nada mais é do que um motivo para você executar uma ação. Por exemplo, você precisa fazer academia. Mas você está desanimado, não tem aquela coragem, você tem preguiça, mas você vai para o médico e ele fala, olha, você está acima do peso. Então, a orientação médica é o motivo para você executar a ação que é para ir para a academia. E você usa isso para se motivar. Não, o médico falou que eu estou com sobrepeso e a gente sabe que a obesidade causa várias doenças subjacentes. Então, eu vou ter que usar isso como ferramenta para me dar coragem, para me dar disposição para chegar e ir até a academia, ok? E bora para o slide. A automotivação é o domínio sobre a percepção lançada quando emitimos uma mensagem e tem relação com o gerenciamento de nossas emoções. E é esse gerenciamento que possibilita a diminuição de conflitos interpessoais ou mesmo conflitos internos. Você que está assistindo essa aula, no controle e gerenciamento das suas emoções, tem um caminho muito mais tranquilo e equilibrado em direção aos seus objetivos. Isso implica principalmente na mudança de antigos padrões de comportamento, ou seja, coisas que você fazia antigamente que não eram adequados, com esse gerenciamento você vai conseguir mudar para melhorar. E é preciso, gente, acreditar que dá para mudar. Não existe o eu sou assim mesmo e pronto. Não existe. A gente consegue evoluir, né, como pessoa. E é neste momento que a automotivação mostra a sua importância como um dos pilares fundamentais da inteligência emocional. Exemplo, digamos que você se considera uma pessoa com pavio curto, uma pessoa que é muito explosiva, que se irrita com facilidade. Ou seja, isso pode te atrapalhar em determinado momento, inclusive no seu trabalho. Então, a gente não pode dizer, eu sempre fui assim desde pequeno, sempre fui assim explosiva e ponto final. Não. Você pode buscar um comportamento padrão, um comportamento melhor para você. Como a gente faz isso? Buscando autoconhecimento para termos uma inteligência emocional. Então, gente, portanto, esse pilar da automotivação é fundamental para investir em uma mudança que possibilitará maior crescimento no trabalho, nos relacionamentos e na vida de maneira geral. Lembre-se do investimento na sua mudança e nos benefícios pessoais e profissionais que o domínio da inteligência emocional trará para você. E bora para mais um pilar. O pilar agora é empatia. Empatia basicamente é a capacidade de se colocarmos no lugar do outro, certo? Tal qual a inteligência emocional, a empatia é um conceito que tem ganhado grande destaque. Mas como assim, professor? Só o fato de eu imaginar no lugar de outra pessoa, já estou sendo empático? Não. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro realmente de forma sensível e aberta, desprovidas de julgamento. Não importa o que ele está te dizendo, não importa como é a vida dessa pessoa. A gente não pode julgar, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu já tive um paciente que queria se matar porque o Flamengo estava perdendo. Ou seja, aparentemente, à primeira impressão, isso pode parecer para a gente uma bobagem, mas não cabe a mim julgar a dor dele, porque a dor é dele. A gente não pode dizer que a frescura é uma dor que não é nossa. Então, naquele momento, eu tive que ser empático e entender que ali estava doendo nele.
Ou seja, a empatia envolve muito mais do que validar e respeitar o sentimento do outro. A empatia diz respeito a se inserir no contexto em que o outro está, né? E entender o porquê. Para o outro, aquele sentimento despertou determinada emoção. E é muito importante ter consciência do fato de que a empatia é uma escolha. Ela é um processo que requer dedicação. Ser empático é fundamental no desenvolvimento da inteligência emocional também. Por isso, esse é mais um pilar para a gente conquistar essa tão clamada inteligência emocional. Mas por que, de fato, a empatia é tão importante? A empatia é importante porque ela melhora as relações humanas e possibilita ver as coisas pelo ângulo das outras pessoas. Ou seja, ter empatia, tornar-se mais habilidoso nas relações com os outros, é entender os desejos e motivações do outro. Isso é fundamental para a vida em sociedade. A gente sabe que a gente não vive no mundo sozinho. A gente precisa dessa interação social. Nada mais justo a gente conseguir buscar habilidades e uma delas é a empatia. E por fim, relacionar-se interpessoalmente. Sempre precisamos do outro, isso é fato, né? Somos parte de um organismo maior, ou seja, uma sociedade, um organismo social. Para se relacionar bem socialmente, é fundamental o equilíbrio entre a empatia, o autocontrole e a autoconsciência. Então, conhecer e se relacionar com pessoas é conhecer possibilidades. Quanto mais você domina a sua empatia, mais você constrói relações positivas e saudáveis, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito profissional. É importante saber se relacionar interpessoalmente. E conseguir transitar entre os grupos, relacionando-se bem com eles, é um dos pilares da inteligência emocional, porque relacionamentos baseados no respeito são, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de criar um ambiente positivo ao seu redor. Então, gente, entrando agora no conceito de moral, podemos conceituar a moral da seguinte maneira: a moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. Primeiro ponto. A moral, em geral, faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam a nossa moral, como a religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que a sociedade tem à informação e o uso que as pessoas de determinado recorte social fazem da informação. E, de maneira geral, a moral é exposta sobre preceitos e muitas vezes expressa como normas de proibição e permissão. Então, é bem comum a gente ouvir a frase: "Ah, fulano atentou contra a moral e os bons costumes". Isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social que indica algo que é certo ou errado naquela sociedade. Como eu falei, isso pode variar. Vou citar aqui um exemplo, né? Aqui no Brasil, se você pegar uma pessoa que vai fritar um cachorro, um cachorrinho de estimação e comer, isso é contra nossos princípios, contra a nossa moral. Mas no Japão ou na China, sei lá, isso pode ser algo normal, né? Então, ou seja, ela varia de acordo com a cultura de cada região, de cada país. O que é certo para a gente pode não ser certo para outros países, outras regiões e vice-versa. Então, para resumir e ficar mais claro, no Brasil, por exemplo, se alimentar de um cachorrinho de estimação passa a ser algo contrário à nossa moral. Então, passa a ser algo imoral. Outro exemplo aqui, gente, o tratamento à mulher. A gente sabe que o domínio dos homens nas relações sociais com as mulheres é bem antigo. O que chamamos hoje de patriarcado é a marca desse domínio, que durante milênios, e até hoje em algumas localidades, claro, colocou a mulher em posição social inferior. Se a gente parar para pensar que até pouco tempo, de certa forma, né, alguns direitos a mulheres eram negados e eram direitos básicos, como o direito de votar, né, de escolher seu representante na política, por exemplo, direito de ir e vir, direito de se expressar, a gente entende que esses direitos negados às mulheres eram com base em preceitos morais. Por isso, aí que chegou a ética, para ajudar, para ajustar essa deturpação nos direitos entre desigualdade de homem e mulher. Como eu coloquei aqui no final desse slide, hoje, na atualidade, a ética tem o dever de desmascarar e derrubar esse antigo domínio que subjuga e trata a mulher com inferioridade. Mas, Igor, você falou de ética. O que seria a ética? A ética, gente, é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, quando ela é pensada. A ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas de conduta como a moral. Existe essa diferença. A ética promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Como eu falei, esse é um assunto um pouco subjetivo, então vamos lá para os exemplos do nosso cotidiano. Aqui tem exemplos de ética. Primeiro ponto, respeitar as leis que sejam justas.
procurar agir com justiça, não se apropriar indevidamente do que não é seu, não prejudicar os outros e respeitar o convívio social. Eu vou citar aqui duas vivências que vocês vão entender o que é ética de uma vez por todas. Imagine que eu estou dentro de uma piscina lá, mergulhando, me divertindo, e tem lá dois rapazes também dentro da piscina, mas estão bebendo cerveja na borda. Esses rapazes continuam bebendo cerveja, curtindo o seu som por mais de 5 horas. E eu me dou conta que nenhum deles em nenhum momento saiu da piscina para ir usar o banheiro. E eu penso assim, uma pessoa bebendo cerveja durante 5 horas e não usar o banheiro é quase impossível. Conclusão, eles estão urinando dentro da piscina, na mesma água que eu estou me banhando. Só que ninguém viu nenhuma placa dizendo é proibido urinar na piscina. E não existe lei que proíba isso, mas é antiético. Porque por mais que não seja proibido, é um desrespeito ao convívio social. Para finalizar, vou citar outra vivência. Imagine vocês que são casadas, que seu esposo está com uma gripe muito forte e ele vai até o banheiro na esperança de assoar o nariz e eliminar aquele catarro. Mas quando ele chega no banheiro, ele se dá conta que o banheiro não tem papel higiênico. E o que ele faz? Ele simplesmente assoa o nariz na toalha de rosto, coloca todo aquele catarro na toalha de rosto e o pior, deixa a toalha lá estendida para qualquer pessoa usar. E você, inocente na história, vai ao banheiro, lava seu rosto com sabonete e vai enxugar, com os olhos fechados, o seu rosto naquele catarro que seu marido deixou. Não existe, como eu falei, uma lei que proíba assoar o nariz na toalha de rosto, mas é antiético, porque ele está prejudicando você e não está respeitando também o convívio social. Ficou claro, pessoal? Então, no nosso trabalho como cuidador escolar e em qualquer outra profissão, a gente tem que prezar bastante pela moral e pela ética. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha sido claro para vocês sobre esse assunto que pode parecer complexo. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e lembrem-se, busquem sempre autoconhecimento e inteligência emocional. Até a próxima.